E aí, pessoal, beleza? Bora lá para mais uma resolução de exercícios aqui. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o assunto ondulatória, conceitos iniciais de ondulatória, e vamos trabalhar um pouquinho a parte gráfica. Então, vamos pegar aí algum gráfico que trata de algum fenômeno ondulatório. Na verdade, dois, né? São dois exercícios que eu vou trabalhar aqui nesse módulo, são dois exercícios bem curtinhos, já para a gente trabalhar essa informação gráfica que pode aparecer para vocês. O primeiro exercício, ele já começa com um gráfico, né? Nós já temos um gráfico pronto aqui, e esse gráfico ele indica medidas de comprimento. Olha só, aqui no eixo Y em centímetros, aqui no eixo X em centímetros também. Então, estamos medindo o comprimento dessa onda, tá? É uma onda periódica, né? Porque ela se repete, ó, o tipo de oscilação vai se repetindo. E aqui no texto a gente tem algumas informações a mais sobre ela. O gráfico acima representa uma onda que se propaga com velocidade constante de 200 metros por segundo. A amplitude A, o comprimento de onda e a frequência da onda são, respectivamente, então, conceitos iniciais. Ó, que estão cobrando conceitos bem iniciais sobre a ondulatória. Amplitude, ela indica o tanto que a onda sobe ou o tanto que ela desce em relação a um nível intermediário. Então, nós temos aqui a medida de 2,4, que vai desde o ponto mais alto até o ponto mais baixo. Quando é assim, o que que nós temos que fazer? Nós temos que dividir essa onda pela metade e tudo que está para cima ou tudo que está para baixo indica a tal da amplitude A que ele está cobrando aí. Ou seja, se tudo isso daqui tem 2,4, cada amplitude dessa vai ter metade do tamanho, ou seja, 1,2 centímetros, certo? Então, questãozinha envolvendo conceitos básicos iniciais da ondulatória. 2,4 é toda a extensão da onda, desde de uma crista, né, que é o ponto mais alto, até um vale, que é o ponto mais baixo. Então, metade para cima, metade para baixo, 1,2. Só de amplitude, a gente já consegue eliminar duas alternativas aqui, ó. Só fica com a C, D e E. Comprimento de onda, ele trata do comprimento da oscilação. Então, a gente vai trabalhar aqui o tamanho de uma oscilação completa. O que que é uma oscilação completa? É algo que você vai ficar repetindo toda vez, né? Então, vamos apagar tudo isso daqui. Aí. É algo que você vai repetir toda vez. Alguns conceitos de comprimento de onda. Pode ser a distância entre dois pontos mais baixos, né? Que seriam dois vales. Então, isso daqui é um comprimento de onda, é um lambda. Ou a distância entre duas cristas, que são os pontos mais altos. Então, aqui nós temos um outro comprimento de onda, né? Então, isso daqui indicaria uma oscilação completa, só que pelo gráfico fica meio difícil, não fica tão preciso, né? Se você pegar esses pontos aqui, até daria, né? Se você pega a crista aqui, por exemplo, ó, ele vai desse ponto 0,5 até esse daqui, que seria 2,5, né? Então, poderia pegar entre duas, o tamanho a distância, aliás, entre duas cristas, ou entre dois vales também. Ou então, pode ser feito da seguinte maneira: você pega desde o início, onde começa a oscilação, nós percebemos que a onda sobe, depois ela desce, e aí ela termina a oscilação aqui no ponto 2. Porque depois daqui para frente ela vai repetir o que já foi feito. Quer dizer, esse trechinho da onda aqui, ó, esse trechinho indica ou representa uma oscilação completa. E como nós temos um gráfico que está indicando comprimento, então esse é o nosso comprimento de onda. Então, isso daqui é o meu lambda, certo? Ou seja, o lambda ele corresponde a 2 centímetros. Lambda igual a 2 centímetros, certo? Como a gente já tinha eliminado aqui as duas primeiras alternativas, a gente já pode eliminar essa última também. Agora ficou faltando a frequência. Para fazer o cálculo da frequência, a gente vai utilizar aquela equaçãozinha de velocidade da onda. V igual a lambda F. Essa equação sempre vai aparecer nas questões de ondulatória, hein? Uma questão de ondulatória sem essa equação aqui, dificilmente eles vão utilizar. Velocidade nós temos 200 metros por segundo e o comprimento de onda nós encontramos, que vale 2 centímetros. Só que eu vou ter que colocar isso daqui em metros, né? Então ficaria 0,02 metros ou
2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, colocando aqui numa notação científica, 2 vezes 10 a menos 2 metros e a frequência. Pego esse valor, passo ele dividindo 200, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 aqui. Ou seja, temos aí uma frequência de 100, seria a divisão de 200 por 2, vezes 10 a 2, né? Que esse valor aqui está embaixo, aqui nesse expoente, ele sobe trocando o sinal do expoente para positivo. Isso daqui é em Hertz, que é a unidade de medida de frequência. Só que aqui nas alternativas está em kilohertz, então a gente tem que colocar um 10 a terceira aqui. Para colocar 10 a terceira, eu tiro um zero aqui do número, e aí eu acrescento ele aqui no expoente. Então, isso, o 10 vezes 10 a terceira, representa o 10 kHz. A gente troca esse 10 a terceira que está aqui pela letrinha K. Então, a alternativa correta seria essa daqui, ó, com 10 kHz. Ou seja, nós temos aqui de informação 1,2 de amplitude, 2 centímetros de comprimento de onda e 10 kHz de frequência. Tudo bem? Eu separei mais um exercício bem rápido aqui para mostrar a diferença dos gráficos. Esse gráfico que nós acabamos de trabalhar, ele vai indicar aqui no eixo X uma medida de comprimento. Então, o tamanho de uma oscilação completa, ele indica comprimento de onda. Diferente desse gráfico aqui, que ele está indicando o tempo aqui no eixo X, certo? Então, aqui já muda um pouquinho. A gente pode pegar uma oscilação completa também, mas aí a indicação que ele representa é outra coisa. Então, ó, o que que nós temos aqui? Na Copa do Mundo de 2010, a FIFA determinou que nenhum atleta poderia participar sem ter feito uma minuciosa avaliação cardiológica prévia. Um dos testes a ser realizado no exame ergométrico era o eletrocardiograma. Nele é feito o registro da variação dos potenciais elétricos gerados pela atividade do coração. Considere a figura que representa parte do eletrocardiograma de um determinado atleta. Sabendo que o pico máximo representa a fase final da diástole, conclui-se que a frequência cardíaca desse atleta em batimentos por minuto, ó, então temos aqui uma frequência, tá? E aí a gente está querendo ela em batimentos por minuto. Quando a gente pega uma oscilação completa desse gráfico, e aí está bem simples, né, de você analisar. Por exemplo, você pode pegar desde o início aqui, né, do valor zero, que ele já começa com esse ponto mais alto, até o próximo ponto mais alto. Isso representa uma oscilação completa. Ou então, daqui até aqui também, né, dos dois outros pontos mais altos. Então, isso tudo indica uma oscilação completa. E o que que eu vou medir a partir disso daí? O comprimento de onda? Não, nesse caso aqui, a medida é tempo. Então, o tempo de uma oscilação completa é o período, representado pela letra maiúscula T. Então, temos aqui períodos sendo medidos. Então, se você pegar do gráfico, ele já inicia em zero e termina em 0,5. Ou seja, nós temos um período de 0,5 segundos. Para nós descobrirmos a frequência, a gente faz o inverso do período. Pega esse valor de 0,5, substitui aqui na equação, e aí você tem um valor de frequência de 2 Hz. E aí, lembrando que, como a gente está querendo um batimento por minuto, a gente tem que lembrar que a conversão de Hertz para BPM seria o batimento por minuto, ou RPM, é simplesmente a gente multiplicar por 60. A unidade medida em Hertz, ela indica oscilações por segundo. Agora a gente está querendo oscilações por minuto. Então a gente tem que multiplicar isso por 60, né? A gente está passando de segundos para minuto. Então, basta você pegar o número 2 e multiplicar por 60. Quer dizer, você tem aí 120 BPMs, certo? Então, a alternativa D aqui. Tudo bem? Então, aqui mais um videozinho falando sobre o basicão, né, de ondulatória, esses conceitos iniciais de ondulatória, trabalhando principalmente esses gráficos, né, em função do tempo, em função do comprimento, que são muito importantes para a ondulatória, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até na próxima aula.